Você pensa que um filme pode reproduzir a verdade sobre o passado? Esse questionamento, tão presente nos dias de hoje, principalmente dentro da academia, serviu de incentivo para nós, acadêmicos do curso de História da FAFIPAR, orientados pelo professor Dr. Marcos Gonçalves, montarmos um grupo de estudos denominado História e Imagem. Em reuniões periódicas, estudamos textos, documentos e filmes, para identificarmos os limites e aplicações dessas possibilidades. O grupo de estudo ultrapassou as barreiras da sala de aula e ganhou uma extensão social. Suscitou a criação do evento Cine FAFIPAR, que tem por objetivo levar a sociedade à discussão em torno dos elementos históricos intrínsecos na construção cinematográfica. O evento promove, ao mesmo tempo, o lazer ao assistir uma obra e a discussão desta em nível interdisciplinar, possibilitando a manifestação das várias visões que um filme pode proporcionar. Não temos como objetivo responder às questões proporcionando verdade absoluta, mas promover a discussão através de um meio de comunicação que geralmente está vinculado ao mercado de consumo, como também potencializar as obras que ficam à margem deste. Este projeto veio ao encontro de nossas necessidades enquanto acadêmicos em um curso de licenciatura, mostrando que a construção do aprendizado também pode se utilizar de outras formas didáticas, não somente documentos e livros didáticos, pois o cinema carrega consigo uma carga de subjetividade. O historiador Marc Ferrot, pioneiro para essa compreensão histórica nas obras cinematográficas, um dos principais nomes da Escola dos Análises, teoriza a relação cinema e história, e sua obra, O Filme, uma contraanálise da sociedade, já esclarece a participação que esta nova fonte e suas possibilidades podem proporcionar na construção de uma nova visão sobre a história. Na visão de Marc Ferrot, a fonte cinematográfica serviria para revelar as ideologias, uma realidade externa de que o filme seria uma representação. O filme, por ele é observado como um produto, uma imagem-objeto, cujas significações não são só cinematográficas, trata-se de um testemunho. Dessa forma, o trabalho do historiador com o filme é o de integrá-lo ao mundo social e ao contexto em que surge, o que implica no confronto da obra cinematográfica com elementos não cinematográficos, o público-alvo, o autor, o regime político e o mercado em que essa obra é inserida. That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
trechos de filmes apresentados anteriormente, foi selecionado por nós como exemplo, primeiro, de uma síntese da história do cinema, segundo, para mostrar as relações possíveis entre cinema e história. Iniciamos com as imagens em movimento dos irmãos Lumière, o trem chegando na estação da cidade, de 1895. Em seguida, o filme Viagem à Lua, de Méliès, de 1902. O Nascimento de uma Nação, de Griffith, de 1917, marca o início do cinema como forma de arte e entretenimento respeitável. Estabelece o longa-metragem como padrão para a produção cinematográfica. Escolhemos Roma, Cidade Aberta, de Roberto Rossellini, de 1945, como representante do neorrealismo italiano. Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, de 1964, do cinema novo brasileiro, até chegarmos em Blade Runner, de Ridley Scott, de 1982. Este último aparentemente não teria ligação com a história, pois se trata de um filme sobre o futuro. E aqui o utilizamos como exemplo para se estabelecer as relações entre cinema e história. Blade Runner traz em sua temática elementos futuristas, que são visíveis na composição do cenário, com carros voadores e seres humanos reproduzidos com o desenvolvimento tecnológico e científico, os replicantes. Mas no filme podem ser observados também elementos do passado, nos prédios em forma de pirâmides, que contêm elementos da arquitetura egípcia antiga, a maia, a asteca e dos zigurates da Mesopotâmia. Outra relação entre elementos futuristas e do passado se dá na composição dos interiores, onde há a contraposição entre claro e escuro, fazendo uma alusão ao barroco, estilo de pintura que nos séculos XVI e XVII na Europa utilizava esse elemento em suas pinturas, tendo como exemplo as obras de Caravaggio. Essa relação entre passado e futuro pode ser entendida também como uma busca pela humanização, que no filme havia se perdido, pois os próprios seres humanos eram replicados. O advento da revolução tecnológica da segunda metade do século XX, a perca da humanização devido à mecanização e informatização do processo de produção, são características do período em que o filme foi produzido. A crescente onda de imigração para os Estados Unidos, onde cada vez mais as grandes cidades se tornavam centros multiculturais, ou seja, perdendo a cultura original, questão também tratada no filme com os variados dialetos existentes na cidade de Los Angeles de 2019. Blade Runner pode ser visto dessa forma, não apenas como um produto da indústria cultural, mas como um produto da história, que traz consigo a historicidade, aspectos da sociedade e do período em que foi produzido. A análise do filme Blade Runner se enquadra dentro da proposta metodológica de Marc Ferro, na qual um filme deve se apoiar nos saberes de outras disciplinas aplicadas aos seus substratos. Como exemplo, quando citamos o caso da luz e da sombra, relacionados à obra de Caravaggio, utilizamos de conceitos de história da arte. Podemos também associar a disciplina de antropologia, na qual utilizamos do conceito de cultura e do conceito de multiculturalismo. Outros fatores indispensáveis na análise de um filme são o cenário em que esse filme é produzido, o autor do roteiro, as críticas relativas a esse filme, bem como o público-alvo ao qual esse filme é direcionado. Esses são elementos para se chegar à compreensão não apenas da obra, mas da realidade que essa pode representar. Realidade essa que, de acordo com Marc Ferro, não se comunica de forma direta. Assinalar os lapsos do criador e as ideologias encobertas em um filme ajuda a descobrir o latente por detrás do aparente, ou o que Marc Ferro chama de não visível. Com essa reflexão é que o projeto História e Imagem, estendido aos fóruns Cine Fafipar, visa colaborar para o desenvolvimento de uma leitura que possibilite ao espectador perceber as várias relações entre o cinema e a história, com discussões que permeiem a multidisciplinariedade.